Bora lá. Tá bem que a gente não tá cansado, né? Não estamos. Alguém tá cansado? Mais 7 voltas? Nada, né? Vai, mais voltas ainda. 7 voltas. A cara de ânimo, todo mundo olhando pela câmera, a cara de ânimo, a gente tem que Sorria. incentivar. Na sétima volta, a cara do muralha cai. contentamento. Não é à toa que eu falei essa palavra, Jacó. contentamento. A gente pensando a respeito dessas questões de princípios da criação, princípios que são do reino, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre contentamento. Às vezes a gente não sabe nem exatamente o que quer dizer contentamento. Mas para deixar um pouquinho mais simples, é aquele prazer, aquela sensação, aquela satisfação, aquela realização que a gente tem por fazer alguma coisa ou por ver algo sendo feito. Mas a maioria de nós, às vezes a gente não consegue contemplar isso. A gente não consegue ter um contentamento com algumas coisas. Às vezes você vê a correria do dia a dia, as pessoas elas tentam realizar ou se autorrealizar em cima de coisas, em cima de mais coisas, em cima de mais coisas, e nunca elas estão contentes realmente com aquilo que elas estão fazendo. Por que será? É porque elas não têm o conhecimento, elas não têm o entendimento que o contentamento por si só, ele não pode ser totalmente contemplado em outra pessoa. Eu não posso ter o meu contentamento totalmente realizado só no Jonathan. Vocês não viram, para quem está assistindo o vídeo, a gente aqui viu, o Jonathan e o Ricardo, depois que a gente tinha parado, todo mundo já tinha completado as voltas, e eles dando uma volta a mais, acelerados ainda. E a gente até brincou e falou, vocês estão representando cada um de nós aqui. Isso gerou, de certa forma, um contentamento, uma alegria, um prazer em nós, em ver. Porque eu particularmente, eu já ouvi da boca deles dois dizendo que eles precisam perder esse peso, eliminar para a saúde, para o bem-estar e etc. E aí o contentamento deles não está em mim. Eu conversando com o Jonatas outras vezes, eu falei, inclusive se eu não tiver, se alguém não tiver, Jonas, vem. Ele falou, vem, eu não paro, porque eu sei o porquê eu preciso estar lá. E esse é o X da questão. Eu venho sempre pensando a respeito desse porquê, que ele é uma diferenciação em nossas vidas, muito grande. Quando a gente não tem isso, a gente não consegue ser contente, a gente não consegue ter esse prazer. É por isso que as pessoas compram carro, compram casa, fazem, acontece, têm filho, fazem um monte de coisa, mas nunca estão realmente contentes. Os personagens bíblicos de hoje, para a gente pensar a respeito, é do capítulo 29 e 30 de Gênesis, onde a gente vai pensar ali a respeito sobre Jacó e Raquel, sobre o casamento dele, sobre o encontro dele com ela, sobre a ida dele ali, lá para a casa do Labão, sobre o que ocorreu ali com ele, como alguns até dizem. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho, só para tirar uma dúvida, que às vezes ao ler esse texto muita gente tem, e diz assim, olha, o Jacó trabalhou 14 anos, cara, para poder se casar, para poder ter a Raquel, mas isso não é fato, tá? Se alguma vez vocês ouvirem alguém falando isso não é fato. Ele trabalhou sim, 14 anos, 7 anos, e aí foi dado a Lia como esposa. Só que o texto vai dizer que depois de uma semana, é o que Labão falou, tem a sua lua de mel aí com a Lia, uma semana, depois disso te darei Raquel. E depois de uma semana ele desposou a Raquel, e aí sim ele trabalhou mais 14 anos. E aí eu já vou pegar o gancho e a gente fazer uma divisão entre esses três personagens, para que a gente possa pensar um pouquinho a respeito de contentamento. Jacó, ele sabia aonde estava o contentamento dele, o porquê dele estar fazendo algumas coisas, o porquê dele trabalhar tanto tempo. O contentamento dele estava na Raquel, em casar com ela, em ter ela como esposa. E aí tem outros dois personagens que a gente vai pensar, que é as duas irmãs, Lia e Raquel. A Lia, ela não sabia onde estava o contentamento dela. Ela achou que sabia, mas ela não sabia. O texto vai dizer, no versículo 9, deixa eu ler alguns versículos rapidinho para que a gente possa entender o contexto. Por exemplo, o versículo 18 do capítulo 29 diz assim, ó, como Jacó amava Raquel, disse a Labão, trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Então Jacó sabia qual era o contentamento dele, o porquê ele estava fazendo aquilo. Ao versículo 31, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse, olha só,
O texto vai dizer que o Senhor viu que ela era desprezada e fez com que ela tivesse filho. E olha o que ela vai dizer depois que ela teve o filho. O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. Ela fica numa inconstância que parece que sabe e ao mesmo tempo não sabe qual é o contentamento dela. Deus deu um filho para ela, não foi simplesmente para ela se sentir aceita para o marido. Tinha um porquê de todos os filhos que ela teve. Tanto é que ela teve 1, teve 2, teve 3, teve 6. Só que na busca dos 6 ela queria um reconhecimento do marido. Ela queria ser aceita. Ela queria que o contentamento dela estava na outra pessoa. Não estava na realização de Deus fazer dela fecunda, que era ali no contexto da cristão para a mulher. Isso é uma bênção. Tanto é que em contrapartida a irmã dela, Raquel, não tinha filho e ficava maluca. E aí Raquel também não sabia o motivo do contentamento dela. E aí ela tentou por outras vias conseguir isso. E aí a gente não consegue se a gente não saber o porquê das coisas acontecerem ou não acontecerem em nossas vidas. Ela dá a serva dela para poder o Jacó engravidar. E aí a serva tem um filho, tem 2 filhos, mesmo assim ela não consegue o contentamento dela. Em partes parece que sim, mas não. Sabe, qualquer semelhança com o nosso contexto não é mera coincidência, é realidade. É assim que as pessoas fazem. Depositam a sua alegria ou o seu contentamento em algumas coisas, aquelas coisas passam e aí elas vão atrás de outras. A gente tem que ter metas, mas isso por si só não pode ser o meu contentamento. O simples fato de a gente estar junto aqui é muito bom, correndo, um puxa o outro, um estimula o outro, mas o meu contentamento deve estar em mim, no sentido de que eu estou gerando saúde para a minha vida. À medida que eu estou bem, que eu estou melhorando, que eu estou sendo transformado, isso vai repercutir em outra pessoa, não é por outra pessoa. Eu não vou ficar bem, eu não estou fazendo isso aqui só para minha esposa ver que eu estou sarado. Isso vai ser uma consequência, pode até ser uma consequência, mas o meu contentamento tem que estar no porquê eu faço isso. Então, bem, vamos lá. É simplesmente porque eu quero ficar bem, porque eu quero ficar bem de forma? As coisas vão se aprofundando e tudo vai terminar em Deus. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ali a ideia dos filhos era para que o contentamento estivesse naquelas nações que eu parti dali. O meu contentamento, inclusive no meu físico, não é para aparecer para ninguém, nem para satisfazer minha mulher, nem para satisfazer ninguém, mas para entender que eu também estou cuidando bem desse corpo que é a morada de Deus, do Espírito Santo. E a gente relativiza algumas coisas. E aí, quando não é relativizado, a gente vai em extremos. E aí eu coloco o meu contentamento no meu corpo, e eu posso dizer isso com propriedade. Eu já fui aficionado por corpo, o meu corpo era o meu Deus. Essa é a realidade. Hoje não mais. Mas a gente comete esses erros. A gente vai em extremos porque a gente não entende o porquê de nossas vidas. A gente não entende o que deve me levar ao contentamento. Jacó sabia. Lia achava que sabia, mas não sabia. Raquel não sabia de jeito nenhum e tentou achar um outro meio para poder se realizar. E só se frustrou. E aí no versículo 9... do 30, no versículo 1 ao 3, diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: me dê filhos, do contrário vou morrer. Olha só. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, e tenha relações com ela para que dê à luz e traga filhos ao meu colo por meio dela. Versículo 9: quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, olha só o contentamento, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher, porque não estava contente ainda com o que já tinha acontecido. Parei de dar filho. Vai a minha mulher, vai a minha serva agora, porque já virou uma competição, não é mais o contentamento nem pelo marido, já virou uma competição já agora com a irmã. E aí então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz, e lhe deu o nome de Aser. Nos dias da colheita do trigo, Rubens saiu, olha só, e achou umas mandrágoras do campo, ela trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me alguma dessas mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim um marido? Vai tomar também a mandrágoras de meu filho? Aí a Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você essa noite, em troca das mandrágoras do seu filho. E aí elas começam a barganhar até o marido, porque elas queriam ali o contentamento, era o cara. Não era elas, não era Deus, não era o que Deus podia fazer através da vida delas e dos filhos delas. Elas já perderam o sentido da vida delas, o porquê. Não tinha, o porquê estava voltado para o marido, e não é isso.
Eu me contento sim com a alegria dos meus irmãos, como a Bíblia diz. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas o meu contentamento num todo, Marcos, não pode ser só você. Faz parte. A gente está junto, é o mesmo corpo. A gente vive num mundo rodeado de pessoas. E o segredo para que a gente possa viver bem é realmente ter empatia. Mas o meu contentamento primário está em Deus. Segundo, entender o que Deus quer comigo na minha vida. E elas não tinham entendido. E aí depois de tudo isso, depois dela ter deitado lá, teve um filho de novo, e no versículo 18 do 30 diz, então Lia disse, Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e deu ao filho o nome de Isacar. Ela achou que Deus estava recompensando ela, porque ela deu outra mulher para o marido, sendo que Deus em nenhum momento pediu isso. Entende que o contentamento pode ser deturbado se a gente não entender o porquê de nossas vidas? No versículo 22, 24, para terminar, diz assim, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse, Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Não ficou contente ainda. Não estava contente e não ia ficar contente. E assim a gente não fica contente se a gente não saber o porquê de nossa vida. O meu contentamento vai muito além do que eu simples realizar alguma coisa. O primário fator do contentamento é saber o meu porquê em Deus. Por que que eu estou aqui? Sabe as perguntas que algumas pessoas fazem e hoje a gente nem reproduz muito mais como antigamente? Antes a gente ouvia dizer mais, né? Eu até brincava. Por que que eu estou aqui? Qual o motivo da minha vida? Sabe? Às vezes a gente não se pergunta algumas coisas porque talvez não saiba a resposta. Mas não sabe a resposta porque está procurando no lugar errado. Às vezes a gente está procurando em outras pessoas, em outras realizações. A resposta primária está em Deus. Quando eu souber de quem eu sou, qual o porquê de eu estar aqui, tem um motivo por que Deus me fez, tudo vai me trazer um pouco mais de contentamento. O levantar de manhã para correr, ler a Bíblia, fazer qualquer coisa que você vai fazer, vai dar contentamento. Eu não vou precisar de um marido, de uma mulher, no sentido de autorrealização. Vai fazer parte, mas o meu contentamento está em Deus e em quem eu sou em Deus. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Fale agora ou fale depois. Não precisa se calar para sempre. Não. Em tese, a ausência de contentamento pode gerar uma ingratidão, né? De certa Sim. forma. Sim. Em todos os casos, a ausência de contentamento com aquilo que Deus te dá, naturalmente já gera uma ingratidão e uma incompreensão. Sim. De certa forma. E as pessoas, Ademilson, não tem algumas coisas que pra gente, no normativo do nosso dia a dia, a gente pode ir criando. Porque às vezes eu não sei como chegar em certo contentamento. Deixa eu dar um exemplo daquilo do que a gente está fazendo. Aí a gente começa a treinar, começa a correr, cuidar do corpo e a gente logo pensa, eu tenho que fugir de tudo aquilo que é doce, de tudo refrigerante, de todo tipo de coisa. Em tese, dá certo, mas às vezes a gente precisa trabalhar em cima de alguns gatilhos. Que tipo de gatilho, Fernando? Recompensas. Que tipo de recompensa? Sai daqui, vai comer alguma coisa que você gosta, você vai meter o pé na jaca? Não, mas você vai poder comer. Você acabou de queimar calorias, você não vai repor todas as calorias, obviamente, que você acabou de queimar, mas você tem que gerar primeiro alguns gatilhos e a gente precisa disso. A gente precisa gerar alguma coisa que gere esse contentamento. Pegando como gancho essa situação aqui, chegou, o que você gosta de tomar? No caso, eu olhei para o Ricardo, lembrei depois do Jeano. O Jeano gosta de um cafezinho todo enfeitadinho lá na padaria, com um cremezinho por cima e tal. Isso é uma recompensa. O que a irmã gosta de comer? Uma fruta, um doce, alguma coisa, vai lá e come uma pequena porção daquilo ali. Isso vai estimular no seu cérebro e no seu corpo essa recompensa. E é assim que a gente vai trabalhando. Quando a gente vai entendendo o porquê de estar fazendo algumas coisas, eu posso me dar o luxo, digamos assim, né, de poder fazer isso. Porque eu tenho essa constância, eu tenho esse meu contentamento nisso. Ok? Amém? Ninguém mais? Sou Ademilson. Obrigado. E todas as vezes eu esqueço de falar, mas como o vídeo não é só pra gente, aqui não é só para o pessoal da igreja, para quem estiver assistindo, como o pessoal faz, além do Ricardo estar chamando, vem, se não dá para vir, você que conhece a gente, faz na sua casa alguma coisa, se mexa, faça alguma coisa e tenha constância. Segundo, dá um apoio para a gente, dá o like, compartilha, comenta, faz o que for preciso para que gere valor, não é para que a gente apareça não, é para que se você entenda que pessoas podem ser abençoadas através de alguma fala do que foi dito aqui e principalmente do que foi lido aqui, compartilha com alguém. Deus abençoe e obrigado a todos. Valeu!